hoje viemos aqui convidar você a participar de um grande sonho. A Casa Transitória, junto com uma cozinha sustentável. Um espaço de 4 pavimentos que fica no bairro do Engenho Novo, a rua 24 de Maio. A Casa Transitória irá atender inicialmente 1.000 pessoas por mês, com café da manhã, almoço, banho, roupas limpas, higiene pessoal e acompanhamento com assistentes sociais, psicólogos e etc. Receberá todo o apoio necessário para sua ressocialização, capacitando e profissionalizando essas pessoas para sua reinserção ao mercado de trabalho. Este espaço contará também com uma cozinha sustentável, que irá preparar pessoas através de oficinas para aproveitamento integral dos alimentos, que servirá para compor o almoço diário dessas pessoas, e assim criando uma nova consciência de aproveitamento integral dos alimentos, que hoje são jogados no lixo, e também cursos profissionalizantes. Não temos nenhum apoio dos órgãos públicos, por isso que estamos aqui para pedir a você ajuda para manter esse espaço funcionando. Hoje precisamos de R$ 15.000 mensais para pagar pessoal e para a manutenção de todo o espaço. Então, o financiamento recorrente do Benfeitoria é muito simples. Você entra, cadastra o valor que você quer contribuir, seja via cartão ou PayPal, e todos os meses o valor será debitado de sua conta. Contribua, compartilhe esse vídeo o máximo que puder, para que mais pessoas contribuam e colaborem para que a gente consiga manter este sonho de ajuda ao próximo. Então, acesse o nosso site e conheça o projeto. Vamos juntos criar uma grande corrente no bem. Conto com você. Muito obrigado. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse sábado, nesse momento tão maravilhoso da casa, nesse instante que vamos realizar o nosso webinário. Um bom dia para vocês. Vamos agora passar, né, os nossos avisos. Convidamos a todos para conhecer a Casa de Frei Fabiano, visitarem o site, tudo aquilo que nós oferecemos. O nosso Coração Verde, né, que nos ajuda muito, né, que cada um que puder participar, se envolver com o Coração Verde, será muito importante para todos nós. O atendimento fraterno, feito online, já há quase um ano, e muito importante, tem atendido muitas pessoas, não é? No Brasil e fora do Brasil. A oração, a corrente de oração e cura aos domingos com o nosso querido Laírton, um momento de muita elevação, de paz, de harmonia, de envolvimento. Participem, conheçam em nossas redes sociais esse encontro. O 12 minutos de acolhimento, como o nome diz, são 12 minutos, é um tempo curto, mas muito importante, uma orientação também da espiritualidade da casa para nos ajudar a passar por esse momento difícil que estamos vivendo agora. Irradiação, os pedidos de irradiação, tudo isso vocês encontram no site da Casa de Frei Fabiano, e o pedido de irradiação tem os telefones aí, a cirurgia espiritual à distância, também há presencial, mas temos à distância, nós oferecemos, podem ser encaminhados pelo telefone que aqui aparece, pelo atendimento fraterno, muito bom, muito importante. A pintura mediúnica, quem não conhece, nós temos o grupo de pintura mediúnica no Facebook, em breve estaremos realizando um trabalho. Procurem, tentem conhecer, é muito bonito o trabalho, é o envolvimento. A casa está crescendo, nesse momento que a gente vive de pandemia, de tanta transformação, a casa está crescendo. Venha se juntar a nós. Vamos, tem muito trabalho a ser realizado. E a nossa casa transitória, como vocês viram no vídeo inicial com o nosso querido Laírton, né? A necessidade de envolvimento, de engajamento,
o trabalho com as comunidades no entorno, vamos oferecer, o consultório dentário já está montado, a sala de dança também, vamos oferecer sapateado, balé e jazz para os jovens das comunidades. Muito trabalho a ser feito. E o nosso novo trabalho agora, a partir de abril, que é a Frei Fabiano Convida. O primeiro na terça-feira, a primeira terça-feira, dia 6 de abril, com a nossa Cristina Delu, falando sobre o autismo. Sempre temas assim que envolvem a nossa vida, tá? E com perguntas, será muito importante. Vamos participar. E estamos aguardando nosso querido Thyssen. Olá. Meu querido, está aqui com a gente. Você já estava aqui, só estava te observando. Aqui, aguardando a imagem. E muito bom mais dia. Uma vez, Thyssen, mais uma vez, obrigado pela tua presença, pelo teu carinho conosco. Tá? O nosso Thyssen é Dr. Sérgio Thyssen, médico, clínico geral, cardiologista, estudioso da doutrina dos espíritos, palestrante espírita. E, Thyssen, gostaria que você falasse um pouquinho se apresentasse, falasse da sua casa, esse trabalho de oração que você tem, não é? Um grupo bastante grande, oração pelo Brasil. Você pode comentar, gente? Claro, Vanderlei. Bom dia a você, bom dia a todos os amigos do Lar Fabiano. Parabéns aos amigos pelo aniversário. Agora no mês de março, 8 anos, não é verdade? 8 anos, Então, parabéns por todo o trabalho de vocês, por toda a dedicação, esses anos todos. É uma alegria que nós possamos, agora neste sábado pela manhã, conversarmos um pouquinho sobre essa temática que, de certa maneira, vocês mesmos escolheram para hoje. Então, meu nome é Sérgio Thyssen, sou médico já há um tempinho, né? Sou filho caçula de pais espíritas. Meu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da FEB. Minha mãe, Dona Ruth, era médium, trabalhou em algumas instituições no Rio de Janeiro e em Niterói. E eu aprendia muita coisa dentro de casa com os dois, até de uma maneira muito informal, escutando sobre, claro, postulados espíritas, ouvindo falar de reencarnação, de imortalidade, de mediunidade, de mundo espiritual, e até que eu próprio, claro, alguns anos depois, comecei a estudar o espiritismo, e é algo que nos vai acompanhando, né, por toda a vida, e sabe lá por quantas vidas. Então, trabalhei anos e anos em terapia intensiva, em emergência, como professor durante pouco tempo na Universidade Federal do Rio de Janeiro e por um tempo maior na Faculdade de Medicina Souza Marques. Sempre gostei de dar aulas, sempre gostei de estudar, né? E morei alguns anos em Porto Alegre, trabalhei no Hospital Espírita Psiquiátrico de Porto Alegre durante quase uma década, nas atividades espíritas que a instituição mantinha a favor dos doentes de todo o Rio Grande do Sul e até do Uruguai e da Argentina. Lá nós formamos a Sociedade Espírita Reencontro em outubro de 1984, e tendo tido necessidade de voltar para o Rio de Janeiro, um ano depois nós começamos um outro reencontro, só que agora aqui em Copacabana, no Rio, que existe até hoje, né? Ele já tem 25 anos,
é uma criança nesse sentido, porque nós temos centros que são centenários, né? Graças a Deus. E, numa certa altura, eu procurei voltar para a universidade para estudar física, porque eu senti necessidade de fazê-lo, porque a física, meus amigos, ela é a mãe das ciências. Mãe mesmo. Ou seja, tudo do universo tem a ver com a física. Então, era uma maneira de eu melhorar o meu entendimento sobre a natureza, sobre o universo, e utilizando, como se costuma dizer, a linguagem precisa, que é a linguagem matemática. Então, física é isto, né? O que vem me ajudando muito nesse exato objetivo que eu tinha lá atrás. Eu comecei em 1988, terminei em 1993, terminei em termos, porque é como medicina, não é? É como um estudo qualquer que a pessoa tenha interesse, ela vai com aquilo, não é? Procurando atualizações, procurando novas leituras, né? Até leituras antigas, básicas, centrais, e é o que eu tenho procurado fazer, né? Então, é isto. A ideia de procurar na nossa casa espírita, mais do que outras atividades, tudo aquilo que represente cuidar dos doentes que batem à porta da instituição, hoje em dia, através de WhatsApp, de e-mail, de telefonemas, né? Diante desse cenário tão delicado que nós já tínhamos antes da pandemia, mas que se agravou enormemente, né? E estamos vivendo hoje algo impensável há anos atrás. Então, era isto. Então, quando você me autorizar, Vanderlei, com muito gosto, com muita alegria, nós podemos, então, tratar do tema planejado pelos companheiros da instituição. Tá ótimo. Eu vou fazer uma oração agora para a gente. Eu vou passar a palavra para você. Eu só queria lembrar aqui também da nossa parceria com a TV7, que está retransmitindo também os nossos conteúdos. E também a TV Web Luz, do Portal da Luz. Então, são trabalhos que a gente está realizando aí, parcerias que estamos realizando, a penetrar ainda mais essa divulgação, né? Muito importante para todos nós. Bom, vamos elevar o nosso pensamento, o nosso Pai maior, Pai de infinita bondade, Senhor Jesus, amado Mestre, Mãe Maria Santíssima, querido amigo, irmão, mentor de nossa casa, Frei Fabiano de Cristo. Estamos aqui, Pai, reunidos mais uma vez em Teu nome, nesse momento glorioso, nesse dia lindo de sol, reunidos para escutar mais uma vez a palestra do nosso irmão Sérgio Thyssen, que nos traz o seu trabalho feito com tanto carinho para nos apresentar. Que ele possa ser envolvido, Pai, nesse momento, por essa espiritualidade amiga, por seus mentores amigos. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Sérgio, querido, passo a palavra a você. Só lembrando que no final a gente vai ter ainda um ping-pong com as pessoas que quiserem trazer algumas perguntas, né? Tem aí uns 50 minutos para a gente poder, para você explanar, mais ou menos, 55, e a gente dá um tempinho para o pessoal fazer umas perguntas, tá ok? Caso haja no final. Tá bom, meu irmão? Uma boa palestra. Deus te abençoe. Obrigado. Deixa eu perguntar para você, vocês conseguem ver esta tela que eu compartilhei?
Hein, Ok, tá Vanderlei? perfeito. Tá perfeito, é o Daniel, tá perfeito, tá? Tá bom. Muito bem, amigos. Então, estamos hoje no 27 de março. Eu queria apenas comentar antes que este tema, nós falávamos sobre ele em palestras presenciais há mais ou menos 20 anos, né? Porque os espíritas tendem a conhecer este tema, tendem a valorizá-lo, né? Então, nós vimos depois que outras pessoas no ambiente do movimento espírita também foram se dedicando a esses estudos, foram até escrevendo um livro ou outro, até com o mesmo título, né? Mas essa é uma temática muito anterior, não é? Tanto é que nós já gostávamos de falar a respeito. Só que agora, né, neste 2020 para 2021, nós temos a pandemia, nós temos um ano, já até um pouco mais, de muito sofrimento, de muitos desafios que a geração atual não tinha conhecido antes. Então, se este tema, ele era, já por ser um tema espírita, já interessante para nós, estudiosos da doutrina, né? Agora com a pandemia, com uma verdadeira tragédia humanitária, envolvendo a epidemiologia, a saúde pública, a medicina, os doentes, os profissionais de saúde e outras questões humanas vivendo o mesmo desafio, nós não podemos deixar de reconhecer, né, que há uma tendência que eu posso, inclusive, observar dentro do movimento, tanto espiritualista como espírita, no sentido de certas correlações entre o drama mundial e, muito especialmente, o drama do Brasil nesses meses todos de pandemia, porque as pessoas, por causa das dificuldades vividas por elas próprias, no seu ambiente familiar e do trabalho, tudo está diferente, né? Então, é natural que nós buscássemos subsídios doutrinários para entendermos um pouco melhor essa realidade. Isso é simples, por um lado, mas não é tão simples por outro. E eu queria até, num momento como agora, junto de amigos tão queridos que estão nos assistindo, participando, justo nesse momento, como aqueles que talvez possam examinar esses conteúdos mais adiante, porque ele ficará gravado, né? A ideia de que nós temos que ter muitos cuidados, porque não faltam supostos médiuns, ou médiuns até consagrados, que estejam, vamos dizer, por um lado, diante desse cenário mundial, que é de muita dor, de muito constrangimento, de luto, de um número incomparável de pessoas enfermas todos os dias, e também de desencarnações em massa, que procuram, não é, utilizando a sua própria inteligência, utilizando, às vezes, assim, a ideia de que, sendo médiuns, o que estão trazendo é aquilo, e eu diria para os amigos, muito cuidado, porque esse é um tema sensível, de estudo, respeito à vida humana,
cuidados com a nossa sensibilidade, porque, meus amigos, nós não podemos esquecer que este mundo é um mundo muito atrasado. Daí tudo que nós estamos conhecendo em toda a nossa história, né? Tantas guerras, tantas epidemias, endemias, pandemias. De tal maneira que todo cuidado é pouco quando nós quisermos colocar o nome da doutrina espírita em certas conjecturas, em certas conclusões que muitas vezes são pessoais e que um ou outro, por ser uma pessoa familiarizada no campo da mediunidade, pode dizer que é o espírito tal ou outro espírito que estejam como que dizendo isto ou aquilo, não é? E fazendo vaticínios e mesclando informações doutrinárias com meras suposições pessoais. Então, eu deixaria de antemão um alerta no sentido de que devemos ser cuidadosos, no sentido de admitirmos certas ideias, muitas vezes tidas como recebidas de espíritos A, B ou C, e mais do que isto, numa época do uso de elementos de mídia, vermos ou sairmos utilizando uma ferramenta eletrônica qualquer para divulgar suposições, para muitas vezes também espalhar aquilo que logo ali vai se ver que é uma mentira, é uma suposição ou é uma fake news. Então, nesse momento, porque a Terra é atrasada, porque os encarnados somos imperfeitos, porque não faltam espíritos querendo se fazer de espíritos superiores, se imiscuindo na mente de pessoas supostamente inspiradas ou médiums, e, na verdade, isso vai lembrar muito, já lembra, falsos cristos, falsos profetas, de tal maneira que nós temos que pôr tudo no lugar. A ciência é o que importa. Enquanto nós tivermos dúvidas, busquemos o conhecimento científico, porque a ignorância, nestes tempos, vai gerando a morte. Então, esse é o primeiro cuidado que nós devíamos ter. Então, antes de nós pensarmos, por que eu coloquei ali uma imagem de uma nebulosa? Porque o planeta Terra, ele é um grãozinho de areia numa praia cósmica. A Terra, com a nossa humanidade, contendo 20 bilhões de humanos, 7,8 bilhões de encarnados, 12,2 bilhões de desencarnados. Isso é o que temos hoje. A Terra, como nós aprendemos na doutrina espírita, é um mundo de provas e expiações. Nós mal saímos do tempo de mundo primitivo que nos ocupou, não é, milênios e milênios ao longo da história da Terra. Não é? Então, as dificuldades que nós temos hoje são novamente relacionáveis à nossa realidade. Não é castigo de Deus, não é? Mesmo nós podendo ver essa expressão até na codificação, mas é algo que é fruto das nossas dificuldades morais. E por causa das dificuldades morais históricas, pessoais, e da reunião do grande conjunto da humanidade, chegamos a este momento. Doença é efeito,
pandemia é consequência de alguma causa, às vezes de um conjunto de causas. Mas tudo tem um sentido. Mas a ideia qual é? A transição planetária já começou há muito tempo atrás, mais de um século e meio antes da pandemia ter início no início do ano passado. Então, os tempos são chegados em que sentido? No sentido da transição. Mas não é porque tem a pandemia que a pandemia é como que a indicação de que, olha, num estalar de dedos, tudo vai acontecer, quem morre é isso, quem não morre é aquilo, quem tem que ir para não sei onde vai. Esse é um processo gradual. Não é? Nós não podemos esquecer que há uma referência bonita para nós lembrarmos, sempre Emmanuel, no livro chamado Roteiro, há um capítulo com o nome O Grande Educandário. Então, Emmanuel, naquela altura, preferiu chamar a Terra de uma grande escola. E só que é uma escola para determinados espíritos deste grande coletivo, uma escola elementar, uma escola primária, para usar palavras amenas, para que nós compreendamos quem somos, o que nós estamos fazendo aqui, não é? Qual é o verdadeiro objetivo da vida humana no planeta, dos dois lados, do lado orgânico, físico, biológico e do lado espiritual. Tudo é meio que semelhante ou igual. Hoje estamos aqui, né? Eles estão lá dizendo o mesmo de nós e deles, só que vivendo situações diferentes, não é? Então, nós temos que ter um pouco de cuidado para que nós não misturemos opiniões pessoais com a base doutrinária kardeciana. E também aqueles autores que foram nos trazendo complementos maravilhosos a partir da base do codificador, com os espíritos da codificação, esta reunião que nós chamamos de Consolador Prometido. Então, eu tenho que cuidar, não é? Uma coisa é o que o Espiritismo diz, outra coisa é o que A, B ou C dizem, e porque são espíritas, um grande número de pessoas vai e acredita que seja o Espiritismo que esteja dizendo, e não é. São opiniões pessoais, inspiradas talvez por A, B ou C, ou são, se eles são médiuns de verdade, ou elas, opiniões de espíritos. Mas que espíritos são esses? Não são os da codificação. Então, nesse cenário, ainda mais com as dificuldades da pandemia, todo cuidado é pouquíssimo. Então, busquemos a literatura de valor. Leia-se Allan Kardec, que não são apenas os 5 livros mais bem conhecidos, né? Mas todo o grande conjunto envolvendo, inclusive a Revista Espírita, e que tem a ver com todo o grandioso trabalho de Kardec, né? Mas além dele, além de toda aquela família espiritual mensageira de Jesus, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, pela mediunidade sagrada de Francisco Cândido Xavier. Existem outras obras? Existem, claro, mas nos concentremos
nesse grande conjunto, cujo valor é inquestionável. Então, voltando àquela ideia de que nós somos uma humanidade de provas e expiações, temos que acelerar a nossa marcha, né? Jesus havia dito sobre a questão do joio e do trigo, a ideia da transmigração das massas. Aprendemos isto no Espiritismo. E a ideia de que os mundos têm, e a Terra também, populações que são relativamente estáveis, perduram ali, no caso aqui, por milhares de anos, mas é uma realidade aberta. Existem espíritos que estão sendo aceitos e existem espíritos que estão evoluindo muito, estão indo embora para mundos superiores, como também existem espíritos que já estão sendo como que identificados e remetidos para cenários e mundos primitivos. Então, isso, de certa maneira, sempre foi assim. Mas, agora, esses tempos são chegados porque é natural que vivamos e tenhamos prazos. E quando certos prazos de chegada e de partida vão se estabelecendo, né, as coisas costumam se acentuar. Mas não vinculemos as consequências da pandemia, né, a essa questão. Se o fizermos, o façamos com propriedade. Eu cheguei a ouvir pessoas dizendo que os que estão morrendo, até hoje, meus amigos, no mundo todo, morreram 3 milhões de pessoas. Então, há quem tenha dito que quem esteja desencarnando está indo embora para um mundo primitivo. Entende? Isso é inconcebível. Não é assim que as coisas vão acontecer. Não é? Muitas vezes é exatamente o contrário. Os que estão partindo em função de doenças variadas ao longo dos séculos, vivendo os seus dramas expiatórios e agora, de um modo muito numeroso por causa da pandemia, muitas vezes estão completando questões expiatórias para ou permanecerem e fazerem novos projetos para o grande futuro, reencarnando em vidas mais amenas, mas mais edificantes, mais produtivas no sentido de evolução moral, né? Tanto quanto uns e outros, de uma maneira inapreciável por nós hoje, estão até já podendo viver uma condição superior. E nós que permanecemos, é que estamos ganhando, não é, com esses alertas no sentido do tema de hoje, para que nós nos empenhemos mais, para que nós busquemos o que importa, que é a evolução espiritual, moral, nos parâmetros de vida eterna, nos parâmetros do Evangelho de Jesus. Nós precisamos trabalhar, né, a favor das virtudes morais. Não é? A Terra, com as suas epidemias, pandemias, pestes e outros contextos de sofrimento por doenças, como a grande epidemia mundial de depressão e suicídio, o problema das crianças com autismo, o problema dos transtornos de ansiedade, o câncer, a doença cardiovascular, as doenças neurológicas, inúmeras outras doenças infecciosas. Tudo isso é consequência dos nossos erros milenares, das transgressões às leis de Deus
feitas ao longo da nossa história, remota e recente, porque tudo isto é consequência do que nós fizemos, causando prejuízo ao nosso próximo, ou por omissão e responsabilização por omissões ao longo de cenários e épocas em que nós deveríamos ter agido de uma determinada forma e não fizemos. Então, meus amigos, Emmanuel nos diz do grande educandário, nos fala, portanto, de 20 bilhões de humanos, mas Emmanuel também nos dá uma ideia linda, já no livro A Caminho da Luz, que quando a Terra, há 4,5 bilhões de anos atrás, ela ainda fumegava. Portanto, naquela altura, não havia nenhuma forma de vida, mesmo microscópicas. Tudo estava por ser feito, por ser vivido. E Emmanuel diz que naquela época, Deus outorga a Jesus todas as responsabilidades de governo, de criação do planeta Terra. Naquela altura, Jesus já era um espírito de natureza crística. Os Cristos divinos, ou devas arcangélicos, são o topo de toda a evolução, moral e espiritual dos seres filhos de Deus da criação do Pai. Só os Cristos têm a incumbência da direção dos orbes. Mas antes da direção em relação a uma humanidade qualquer, vem antes as questões geofísicas e biomatemáticas que farão parte da natureza da Terra, na natureza de um planeta qualquer, porque a Terra é esse mundo pequenininho, grão de areia, fazendo parte do Sistema Solar. O Sistema Solar, ele está na Via Láctea. A Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas ou sóis, 1 trilhão de planetas, talvez 1 trilhão de humanidades. A galáxia vizinha, eu costumo lembrar, chama-se Andrômeda. Andrômeda já é uma galáxia grande. Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. Portanto, aproximadamente 5 trilhões de planetas. Vamos dizer que a metade nós tenhamos humanidades de contextos diferentes. Lembram de Kardec, a hierarquia dos mundos? Mundos primitivos, o Livro dos Espíritos. Mundos primitivos de provas e expiações. Mundos de regeneração. Ele não disse, ninguém disse mundos regenerados. Mundos de regeneração, aí sim. Mundos ditosos ou felizes e, na mais elevada condição, mundos puros. Então, a organização do universo nós estamos conhecendo agora. De Galileu Galilei, que é o pai da ciência, com o seu telescópiozinho, né? Na verdade, não era nem telescópio, era uma luneta astronômica. Nem foi ele que a elaborou, foram artesãos italianos para se olhar na linha do horizonte, para trazer o que havia longe para perto. O grande mérito, o primeiro de Galileu, foi levantar para o céu a luneta. E aí ele começa a estudar Júpiter, as luas de Júpiter, e ele
como que confirma as ideias de Copérnico, contemporâneo seu, quando dizia que, vamos dizer, o planeta Terra é que gira em torno do Sol, e não é o Sol que gira em torno de nós. Muito bem, e aí o mundo da ciência começa a surgir, né? Então, vamos lembrando desses comentários, buscando umas ideias interessantes para nós. Vejam esse vídeo. Então, meus amigos, este vídeo de 2 minutos, ele serve para que nós relembremos uma parte da história do mundo, lembrando, não é, daqueles primórdios de milhões de anos atrás, e até lembrando também para nós sobre as dificuldades que nós já vivemos. Existem as leis de Deus e nós já as contrariamos muitas vezes, porque nós somos uma humanidade muito atrasada, muito, vamos dizer, relacionada ao orgulho, ao egoísmo, que são os maiores flagelos da humanidade. Orgulho, egoísmo, vaidade e tudo mais que derive disso. Uma outra visão, não é para o dia de hoje, mas o maior flagelo da humanidade é a obsessão. Um dia vamos falar sobre isso, quem sabe. Então, quando nós pensamos em transição planetária, estávamos, de maneira introdutória, conversando um pouco a respeito. A gravidade da hora que passa, a hora atual, não é por causa do coronavírus. A nossa sociedade é muito doente. A nossa civilização atual está como que deixando milênios de materialismo desenfreado, em que os vícios morais eram exaltados, né? Eu costumo lembrar que nós temos mais ou menos 6.000 anos de história registrada, de história escrita. A nossa história é muito mais longa, são dezenas, centenas de milhares de anos da humanidade, da condição humana. Mas a história escrita, registrada,
tem pouco menos de 6.000 anos. Nunca tivemos, durante todo este período, 100 anos de paz. E esta é uma informação, uma lembrança que faz com que nós saibamos quem somos. Nós estamos vivendo inúmeras guerras todos os dias. Não é? É claro que aquelas envolvendo um maior número de pessoas e países, de exércitos, chamaram mais atenção da história. Não é verdade? Mas nós temos na Síria e no Iêmen, tivemos agora há pouco na Armênia e no Azerbaijão, milhares de mortos, porque as guerras se sucedem. E a Guerra Fria, ameaças entre grandes países no sentido de recursos da energia nuclear, de bombas, quantos problemas em potencial nós continuamos gerando, né, nesse materialismo e nessa condição humana terrena que resiste aos apelos da espiritualidade superior em nome do Divino Mestre Jesus. Então, a doença, ela é mental, é uma doença espiritual, é uma pandemia, portanto, um problema quase universal da Terra. E a pandemia pelo SARS-CoV-2, né, é uma consequência de algo que começou há muito tempo atrás. Daí algumas reflexões possíveis, né? Mas apenas as possíveis e com todos os cuidados doutrinários para que nós não demos margem a elucubrações pessoais de encarnados, espíritas ou não, espiritualistas ou não, e supostamente de espíritos, como que fossem mentores ou fossem espíritos superiores ou mais preparados. O futuro, a nova era, a era pós-Covid. Qual é a ideia? A vivência atual é um possível despertar para uma mudança para melhor. A mudança não é porque houve uma separação entre os que se foram e os que ficaram, porque o processo envolve os dois lados. Os que agora estão desencarnando pelas mais variadas causas e os que estão permanecendo. A humanidade é uma só. Nós não podemos pensar em dividi-la desse modo por agora, mas que a lição destes tempos mais difíceis, não é? Nos inclinem às virtudes, porque nós todos estamos cansados de nós mesmos, errando pelo egoísmo e pelo orgulho todos os dias. Quantas guerras dentro dos lares, quantos conflitos entre as instituições, entre movimentos, envolvendo ciência, crença, filosofia, arte. Isso tudo está aparente para que nós saibamos quem somos, para que talvez com as agruras causadas, claro, de sofrimento por causa do vírus, uma boa parte, um pouco mais amadurecida, um pouco mais sensível, possa fazer aquilo que falta para si e ajudar a que outros o façam também. Senão, valeria a pena nós nos lembrarmos, nós tivemos a peste negra na Europa, chamada peste bubônica, Pasteurella pestis. Quem é da área da saúde vai lembrar, é o nome da bactéria. Em tempos medievais não havia nada, não havia faculdade de medicina, tínhamos médicos, mas milhões morreram na Europa. Depois, séculos depois, tivemos há um século atrás, 1914, coincidindo com a época da Primeira Guerra Mundial na Europa,
a gripe espanhola. Quantas pessoas desencarnaram, não é? Por questões de interrupção do projeto reencarnatório, né? Umas com mais sofrimento do que outras, dessa dinâmica do ir e vir natural, não é? Entre os dois lados. A crise da morte e a outra crise, que parece ser mais delicada, que é a crise do renascimento, de precisarmos voltar à vida física para uma nova situação planejada, para nos tornarmos, então, algo melhor do que antes. Mas é um mundo só. É claro que o luto, a perda dos nossos entes queridos, dos nossos afetos, importa muitíssimo. Mas aos poucos nós vamos entendendo esses mecanismos e o Espiritismo, claro, é quem mais nos ajuda neste futuro. O nosso sonho é que a era pós-Covid, um dia ela vai chegar, né? Ela seja uma era de fraternidade. Porque se nós não aprendermos mais esta lição, lembrando que da peste negra o mundo inteiro se recuperou, da gripe espanhola o mundo inteiro permaneceu aqui, não é? Viveu outros projetos de retorno à vida física, e estamos todos aqui. Não é verdade? As terapias intensivas, não é? Os CTIs abarrotados dos nossos irmãos queridos, já nem mais apenas de idosos, mas de pessoas de todas as idades, por causa das mudanças biológicas do vírus. O desafio é hoje ainda mais universal. Então, reparem, tudo isto, quando nós lembrávamos de Jesus, quando nós lembrávamos que já há 4,5 bilhões de anos ele era o guia e o modelo. Ele era o pastor de todas as ovelhas, o príncipe da paz, o filho do homem. Como ele mesmo disse de si, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com os elementos do Espiritismo, nós podemos entender melhor tudo isso. Ou seja, se a par de toda a sua grandeza, o mundo vive o que vive, isso há de ter um sentido para nós. Então, os tempos são chegados, mas já haviam chegado, continuam e continuarão por um prazo que só os grandes espíritos podem, como que, conhecer desde logo, né? Quando eu coloco solidariedade atitudinal, é a ideia, olha, se nós não despertarmos, né? Seja no abraço, seja numa ressignificação das relações humanas, afetivas e não afetivas, intrafamiliares, extrafamiliares, envolvendo trabalho, envolvendo outros muitos lindos até cenários dos relacionamentos humanos, se nós não formos sensíveis aos dramas alheios, teremos perdido uma oportunidade tão dolorosa, mas por ser como é, aquela que seria capaz de nos sensibilizarmos. Em que sentido? Isolamento social, lockdown, quarentena, tudo isso é fundamental. Tudo isto foi fundamental em diversos países, e ai de nós no Brasil que não o façamos segundo a nossa ciência orienta. Daí, nas últimas 24 horas, 3.600 brasileiros morreram pela Covid, porque nós não estamos trilhando o caminho que a ciência propõe. Mas a ideia qual é?
A ideia é de que a solidariedade, em termos de atitude, em termos de arregaçarmos as mangas, como se dizia, né? Para encontrarmos, seja no abraço, como eu lembrava, seja utilizando as ferramentas para que os elementos da oração coletiva, os elementos da ajuda material, cestas básicas, as coletividades, aqui mesmo no Rio de Janeiro, nós temos 1.000 comunidades pobres. Nós temos as pessoas que não têm como adquirir os alimentos básicos. Então, a hora é a hora da solidariedade. Não como uma conjectura, mas uma solidariedade devidamente ativa. Então, isso tem a ver com esses dias. Lembrando, como vimos antes, eu vou acelerar um pouquinho, a ideia de uma humanidade, como está no livro Roteiro, 20 bilhões. Qual é o nosso perfil? Deficiências morais, reeducação e regeneração. 7,7, hoje já 7,8 de encarnados, e a diferença para 20 de desencarnados. Reforma íntima e substituição dos vícios pelas virtudes. Se nós não fizermos o dever de casa, de nada valerá todo o apelo do mundo maior para que nós despertemos do ponto de vista de consciência, para nós entendermos, enfim, como é que tudo isso funciona e por que tanto sofrimento, para que no futuro nós tenhamos outra coisa, bem diferente e para melhor, claro, do que nós temos hoje. Então, lembrando a hierarquia dos mundos, olha o longo caminho pela frente. Se nós pensarmos no sentido de mundos de provas e expiações, existem ainda ilhas de primitividade. A média da Terra já vive aquela realidade de provas e expiações há bastante tempo. Mas existem ilhazinhas de regeneração a caminho e muitas ilhas de primitividade. Em que sentido? Materialismo desenfreado. E daí, conflitos, guerras, feminicídio, abusos, pandemias de doenças mentais e de doenças orgânicas. Outra ideia é lembrar, não é? Quantas coisas nós temos visto na atualidade. Eu nem gosto de recordar, mas Síria, Iêmen, Turquia, Egito, Afeganistão, Iraque, Nigéria, Somália, República Democrática do Congo, Centro-Africana, Sudão, Sudão do Sul, Líbia, Paquistão, conflito Israel-Palestina, gravíssimo. Israel e Líbano, Ucrânia, Estado Islâmico, Al-Qaeda e tantas questões. Muitos dos casos que nós atendemos hoje em reuniões de desobsessão, que é um aspecto da medicina espírita, eu diria, junto da fluidoterapia, do magnetismo terapêutico, estamos vendo todas as reuniões, casos de problemas médicos muito sérios, que é o que nos chega, o que nos tem chegado, e o que damos prioridade para logo atendermos, questões ligadas a esses dramas que aí estão. Cataclismos, terremotos, Haiti, China, Irã, Fukushima no Japão, Paquistão, as tsunamis na Ásia. Já esquecemos? 250 mil pessoas morreram naquela altura nas tsunamis que envolveram um punhado de países asiáticos. A pandemia no Brasil, estamos aí
passando de 300 mil mortos. Já estamos além da tsunami asiática. Lembramos outro dia das Torres Gêmeas. Por dia, nas últimas 24 horas, por uma série de fatores evitáveis, lamentáveis, né? Nós tivemos uma torre, um episódio de Torres Gêmeas e meio. Isso é muito grave. Mas tudo tem a ver com as leis de Deus. Quem somos? As carências morais que ainda temos. Enfim, as enchentes, os furacões, os ciclones, os tornados. Esquecemos do Dorian, do Sandy, do Katrina, né? A ideia qual é? Sofrimento, porque existe a lei de destruição, né? Há um sentido nisso tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte para que dias melhores venham, não é? Epidemias de Zika, dengue, chikungunya, ebola, AIDS, pandemias, violência urbana, dependência química, tráfico de drogas, milícias no Rio de Janeiro, guerra urbana, corrupção na política. Será que eu errei de mundo? Será que eu me enganei ao relembrar certos aspectos? Desvios morais, pedofilia, feminicídio, homofobia, violência doméstica, miséria, fome, desnutrição, crise econômica, antes da pandemia, desde 2008 especialmente, crise econômica mundial sem precedentes, desemprego e o que isto ocasiona. Vou comentar esse parágrafo, ou pelo menos fazer-lhe a leitura. Tudo se entrelaça, mas devemos rechaçar de uma maneira muito categórica todos os aportes de origem mediúnica ou de lideranças espíritas ou espiritualistas que apresentem uma visão apocalíptica desta pandemia, querendo insinuar que nós, encarnados, precisamos passar por essa destruição, por um flagelo como esse, e que tenhamos de aceitar os desígnios de Deus, pois Ele e a espiritualidade superior, dizem eles equivocadamente, estariam operando no sentido de acelerar o processo de regeneração da humanidade ou para cumprir um mecanismo de limpeza espiritual por meio de desencarnações em massa, como se as desencarnações numerosas fossem justo daqueles que pudessem estar criando algum entrave para o progresso geral da Terra. Essas imagens são nossas. Alguém pode dizer, mas eu não vivi isto, mas tudo que é o sofrimento dessas pessoas repercute em todos os demais. Todas as lágrimas vertidas, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, por qualquer um, lágrimas que denotem um verdadeiro, autêntico sofrimento físico, moral, repercute na humanidade inteira, na nossa psicosfera e em tudo aquilo que importa para todos nós, que é o bem-estar atual e futuro das pessoas. Isto aqui, é Iraque, são outros países da África. A ideia de terremoto no Haiti, gerando destruição, 240 mil pessoas morreram no Haiti em 2010, em uma semana após o terremoto em Porto Príncipe, a capital do Haiti. E outras coisas muito penosas que vocês... E aqui é um ponto que eu gostaria de chegar para que nós já nos encaminhemos para uma finalização. Porque transição planetária, como eu dizia no início, nós temos conversado, né, sobre essa temática em estudos
de palestras ou seminários presenciais, né? E agora, e muito na pandemia, pelas limitações de encontros presenciais, né? Que essa história começou com Kardec. Vejam isto, porque eu creio que este detalhe que eu vou buscando para apresentar aos amigos é algo que as pessoas não tinham ideia. Então vejam comigo, com todo o carinho, nós estamos agora no livro A Gênese, portanto, livro do Pentateuco kardeciano. Não é verdade? E nós estamos no capítulo 18. No capítulo 18 da Gênese, ele se chama Os Tempos São Chegados. Lembram do título do estudo? Transição Planetária, Os Tempos São Chegados. É o nome do capítulo do livro A Gênese de Allan Kardec. E há um físico, matemático, astrônomo, contemporâneo de Allan Kardec, que inclusive havia sido o primeiro-ministro da França. Ele desencarna, e quando ele desencarna, 1853, ele tinha uma condição de ciência e filosofia que ele vai fazer parte dos espíritos da codificação kardeciana. Imediatamente. E aí, tanto é que a doutrina espírita tem início, no sentido formal, pela publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, no 18 de abril de 1857. O livro A Gênese, ele é de 1868. E ele, então, chamado François Arago, ele como que passa a fazer parte do livro A Gênese. E vejam o texto. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons. Isso é uma mensagem para cada um de nós. Encarnados e desencarnados, lembrando que eu havia comentado, tanto faz onde num tal momento nós estejamos. Os dois lados são importantes. Que somente ao bem se dediquem. Ou seja, aqueles que se dedicam ao mal, ainda mais os que o fazem com consciência. Vejamos, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Por isso que nós temos que ter muito cuidado de associarmos algo precioso de François Arago, cientista e ex-primeiro-ministro da França, com a ideia, quando nós temos um momento como agora, de desencarnações em massa. Porque senão alguém pode pensar que isso é para a exclusão daqueles que estariam praticando o mal pelo mal. Pelo contrário, nós poderíamos aventar. Aqueles que praticam o mal pelo mal podem ser, em maioria, os que estão vivendo desse modo em qualquer país do mundo, e no Brasil, tanto quanto. Muito bem. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão, reinem em seu seio a justiça, a paz
a fraternidade. E ali está, a época atual é de transição. Então, a transição, François Arago, junto dos espíritos da codificação com Kardec, já diziam, né, de 1868 para cá, que a transição já tinha começado. Então, mais uma questão a ressaltar. Não pensemos que a pandemia tem a ver diretamente com algo, porque tudo é de um planejamento mais elevado. Nós temos que ver de longe, mas ao mesmo tempo para uma visão mais ampla da realidade. Então, o que importa? Deixemos de fazer o mal. E que a pandemia e outras perdas geradas por tantos outros mecanismos, guerras, acidentes, suicídio. Olhem o drama do aborto induzido. Aborto induzido, desde a codificação, é crime de morte. Nós estamos no dia 27 de março. Nós já tivemos pelo menos 9 milhões de abortos no mundo desde o 1º de janeiro de 2021. E aí há uma verdadeira catástrofe por causa disso. Projetos reencarnatórios interrompidos, sonhos maravilhosos de espíritos superiores, de espíritos afeitos ao bem, da geração nova por chegar, estão sendo enxotados da vida ao serem expulsos de úteros maternos, que são lugares sagrados da vida feminina, cuja responsabilidade é tanto das mães como dos pais. Nós precisamos conversar sobre isto. Muito da psicosfera da Terra, escura, triste, penosa, tem a ver com a questão mais grave, que é a questão das guerras, a questão, vamos dizer, do suicídio, que é outra tragédia coletiva da humanidade desde sempre, e os abortos induzidos. E não pensem vocês que esses 3 grandes conteúdos, eles não se relacionam. Se relacionam. Aborto é doença mental, depressão grave, transtornos de ansiedade, suicídio e psicosfera sendo mantida como uma escuridão, interagindo com outras pessoas que talvez nem tenham tanto a sentir essa mesma repercussão. Então, voltando, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das 2 gerações. Ou seja, há muito aqui da geração perversa, da geração odiosa, da geração orgulhosa e egoísta. Mas a geração nova está chegando. Mais um motivo para a valorização da vida. Para que nós não sejamos corresponsáveis, cometendo reiteradamente a mesma atrocidade e impedindo a reencarnação dos que precisam viver ainda, porque essa é a época e o lugar, as questões provacionais e expiatórias, fora um enorme contingente de visitantes ilustres, eu diria, que viverão conosco o tempo que for necessário, para que a Terra, enfim, seja de espíritos bondosos, o quanto antes. Colocados no ponto intermédio,
assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então está ali, capítulo 18, os tempos são chegados. O capítulo tem esse título, e a mensagem de François Arago chama-se A Geração Nova. Então, eu vou brincar com os amigos, não deixem de fazer a leitura da página Esta Geração Nova, e, se possível, claro, o capítulo 18 inteiro, pelo menos, desta obra extraordinária que se chama a Gênese, né? Eu estou olhando aqui para o relógio, né? Nós teríamos muitas outras considerações, mas eu acho que nós poderíamos ficar por aqui agora, talvez abrindo para algumas questões e nos preparando para o encerramento. Muito obrigado, desde logo, pelo amável convite e pela possibilidade de estarmos como que trabalhando um tema espírita para nós. Maravilha. Muito obrigado. As pessoas estão aqui adoraram a palestra, foi um momento assim, muito especial, mas ainda não levantaram as perguntas, pelo que eu estou vendo aqui, pelo Facebook. Mas, Sérgio, eu vou perguntar. Aliás, o capítulo 18 é o item 27, né, do capítulo 18, a nova geração, a geração nova. É muito importante que as pessoas mantenham a informação, busquem a informação, o conhecimento, o entendimento do que está acontecendo agora, né? Esse despertamento, esse chamado que nós estamos vivendo, né? Nesse momento de transformação. Mas nós podemos perceber, no que a gente tem visto pela internet, Sérgio, essa nova geração chegando, com essas crianças despertando tão precocemente em todas as áreas, seja artística, seja matemática, psicológica. A gente está vendo isso com uma frequência muito grande. É difícil parar isso também, né, Sérgio? De parar essa evolução, porque eles estão chegando aí com uma capacidade de mudança muito grande. Há a necessidade da condução, né, dessas crianças também, né? Vanderlei, Jesus conhece tudo. Conhece todos. Conhece melhor do que ninguém a nossa realidade, as nossas necessidades. Então, esses espíritos que se diferenciam e se diferenciarão nos vários campos do conhecimento, né, eles fazem parte da geração nova e, como todas as vidas importam, todas, humanas e dos animais, de todos os seres vivos, né, nós, vamos dizer assim, devemos nos empenhar, nós que estamos no meio do caminho, conseguimos algo, mas nos falta muito, né, que nós acolhamos. Por isso que todos os projetos devem contemplar a vida das crianças que estão chegando, pertençam elas à geração nova, no sentido de espíritos melhores do que nós, sejam elas as crianças que estão ainda com projetos de uma vida um pouco mais difícil, para certas conquistas elas poderem obter, mas todas as crianças são a esperança de um mundo mais feliz, de um mundo mais crescido no sentido dos parâmetros de vida eterna do Evangelho do Divino Mestre Jesus. Então, que eles sejam favorecidos, mas todos o sejam. Os que têm fome,
não apenas os que têm fome do alimento a cada dia, mas os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Então, que nós sejamos como está na coisa linda que é a síntese cósmica do Evangelho de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Baseado nele, Allan Kardec e os benfeitores da codificação elaboraram a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma hora de sermos ativos, enfronhados no que é necessário. Nós não devemos aceitar o mundo como ele está, porque este é um mundo ainda de trevas, de obscurantismo. Entende? Nós temos uma lei de honra, como Gabriel Delany escreveu uma vez, reconhecendo as origens das dificuldades que estão gerando a morte, que estão gerando o sofrimento para as famílias brasileiras e para as famílias do mundo todo, que nós combatamos o bom combate. Nós possamos agir, não é, como pacíficos e pacificadores, mas ativos, engajados naquilo que importa, procurando reconhecer onde as trevas estão, para combatê-las, estejam elas no ambiente doméstico ou no Palácio do Planalto. Isso. Bom, o Evangelho do Cristo é o nosso grande roteiro, né, Sérgio? Espera aí, tem uma pergunta aqui que eu estou lendo, Sérgio. A Terra, do nosso Eduardo Nóbrega. A Terra é classificada pelo Espiritismo como um planeta de provas e expiações e estaria em transição para o mundo de regeneração. Seria interessante falar sobre as características de um planeta de regeneração. Como ele seria um planeta de regeneração ou regenerado? Entendi. Meu amigo Eduardo Nóbrega de Moraes Rego, muito obrigado pela observação, pela pergunta. Nós, quando estudamos o livro O Céu e o Inferno, nós começamos a saber, por Allan Kardec e pelos espíritos queridos da codificação, algo sobre duas realidades opostas, não é? Espíritos felizes e espíritos com muito sofrimento pelos erros cometidos. Na codificação, então, nós começamos a ver, não é, a importância das nossas mudanças, das nossas transformações para melhor, né? Quando nós tivemos a oportunidade da leitura do livro Nosso Lar, nós vamos ver André Luiz descendo e vivendo num umbral inferior, mas ainda umbral, por um punhado de anos, sofrendo muito, em meio à escuridão, a espíritos andrajosos, se arrastando no solo daquela realidade, acusando-o de suicida, enfim, aquela amargura toda dura anos. Até que ele vai para a colônia Nosso Lar. A colônia Nosso Lar ainda é umbral, só que é um umbral superior. E é tão diferente, tanto do umbral médio, que é a nossa vizinhança, como do umbral inferior, onde André Luiz esteve, que nós, então, sonhávamos de morar em Nosso Lar. Muitos dos milhões que leram o livro e dos milhões que assistiram o filme nas salas de projeção de cinema e pelo vídeo da obra, né, sonhavam de, quando desencarnados, conversavam então com veneranda, pedindo um lugarzinho na colônia Nosso Lar, porque, claro, era um lugar muito melhor. Então, nós começamos a pensar de mundo
ou em mundo de regeneração, lembrando de descrições belíssimas sobre nosso lar e outras colônias nas suas condições de elevação. Eu ia exatamente abordar o livro As Sete Esferas da Terra, quando eu interrompi para dar ensejo ao término do estudo e a partir das questões dos amigos. E aí o que acontece? Nós temos para cima do umbral superior, na Terra, arte, cultura e ciência, que é uma esfera belíssima. E esse livro é um tema de um estudo, pelo menos, de uma palestra, sobretudo até seria de um seminário. Então, ali nós vamos ver a respeito de tudo que seja relacionável à arte edificante, à cultura progressista, no sentido da libertação de costumes equivocados e filiação a costumes elevados, né? E a tudo que diga respeito a uma ciência que deva como que contemplar a vida humana na Terra. Querem ver um exemplo? Sabe quem é morador há muito tempo da colônia, na verdade, de uma colônia na esfera de arte, cultura e ciência? É aquele que ofereceu algo que ele conhecia e outros colegas dele lá em cima para a humanidade aqui embaixo, né, já há 300 anos, que é a vacina. Edward Jenner, médico inglês, na época da varíola, que matava as crianças, matavam os vizinhos de Edward Jenner, e ele faz algo extraordinário. Ninguém podia imaginar aquilo, sugerindo mesmo que ele trazia um tesouro da ciência para a humanidade. Evitar, reparem, a vacina salvou milhões e milhões de vidas nos últimos 300 anos. Ai da humanidade sem o empenho desse autor. E hoje nós estamos exatamente vivendo, há pouco tempo, todo um obscurantismo, aqui mesmo no Brasil, por discursos anti-vacina, e agora a correria no Brasil e no mundo é pela vacinação ampla, porque ela salva as vidas. Muito bem, ainda temos a esfera que é a esfera... Luísa, dá um pulinho no meu quarto, filha, para ajeitar lá. A esfera de amor fraterno universal. Ainda temos a esfera do governo da vida. Então, para os amigos, a regeneração, em parte, começa aqui. Há um envolvimento de espíritos altamente enobrecidos pelo bem, pela cultura, pela ciência, pelo amor, a favor da Terra. Eles só não fazem mais e melhor, a exemplo de Edward Jenner, porque nós somos equivocados, nós somos de tendência materialista, nós somos aqueles ainda muito ligados aos vícios morais, aqueles mesmos, orgulho, egoísmo e vaidade, flagelo da humanidade. Então, é sempre um confronto entre a luz e as trevas. Sempre foi assim. Com a regeneração, nós vamos ter muito mais da luz e muito menos das trevas, porque espíritos inferiores são o joio. E Jesus deixou claro que o joio terá que partir para rudes degredos reeducativos. Por amor, porque eles são filhos de Deus, eles, elas, nós. Nós saímos, talvez, um que outro de sírios, como a escória de lá, para a capela. Não soubemos aproveitar, talvez, capela. E aí a transmigração nova
trouxe milhões de capela para a Terra. O que existe nas regiões de umbral inferior, treva e abismo? Escórias de capela e agora, já que muitos milênios se passaram, a nossa própria. Então, tudo isto é consideração pertinente, eu acredito, nos tempos atuais. E por muito tempo o será também. Mas é claro, se essas esferas lindas existem num próprio mundo, que é a Terra, ainda de provas e expiações, mas em esferas mais evoluídas, vocês imaginem o que é, se nós nem podemos imaginar o que é a vida aqui mesmo, na esfera de amor fraterno universal, que envolve o planeta todo, vocês imaginem tudo de lindo, tudo de bondade, virtude, fraternidade, solidariedade, compaixão, empatia, tudo em graus cada vez mais bonitos da vida de Deus. Porque nós somos muito limitados no sentido de termos um entendimento melhor e maior da comunidade universal, porque há muito tempo nós estamos na Terra, nós somos ceguinhos para compreendermos a realidade externa do mundo material, nem o mundo espiritual aqui do lado nós enxergamos. Imaginem o grande todo divino. Quantas coisas maravilhosas que, aliás, se nós tivéssemos uma noção melhor, buscando essas noções pelo estudo espírita e por outros eventuais elementos, quem sabe nos esforçaríamos mais para fazermos o dever de casa. E porque não o fazemos, estamos aqui, vivendo as agruras destes tempos atuais. Por isso, o perdão, a oração, a gratidão, a reflexão, a bondade ativa para suprirmos os outros de energias sadias, de fluidos magnéticos diferenciados em amor, de auxílio para a condição física humana desabastecida pelas dificuldades sociais que se multiplicaram. Entende? Há uma passagem lá do Apocalipse de João, em que a ideia mais ou menos assim, olha, vai existir uma época, isso, portanto, há 2000 anos atrás, que os sujos sujem-se mais, os dignos dignifiquem-se mais e os puros purifiquem-se mais. Essa época chegou. Eu precisaria elencar aspectos da vida de cada um de nós, ou da vida no Brasil ou no mundo, daquilo que nós possamos filiar ao que é sujo em relação às atitudes, escolhas, determinações daqueles que são ímpios na corrupção. Até hoje, não precisaria. Bem, o Cosme está perguntando, bom dia, sabendo da importância do estudo de agênese, como fica esse estudo com a informação da adulteração desta obra? Muito bem, essa é uma opinião. E eu tenho uma outra visão. A visão de que ela tenha sido adulterada, como colegas de doutrina A, B ou C, eu diria, inclusive, irmãos queridos vêm fazendo, eu pessoalmente não concordo. Amém? Então, assim, eu tenho, porque filho de Francisco Thyssen, ex-presidente da FEB, aquele que publicou, talvez, a melhor das biografias de Kardec, existem algumas, não é? Desde lá atrás, quase pós-Kardec, né?
ainda na França, até algo depois da sua edição em 3 volumes, a edição original da biografia do codificador. Não, e ali nós vamos olhando para aquilo, vendo Francisco Thyssen mostrando o que de fato aconteceu. Pelas pesquisas sérias, visitando a França algumas vezes para deixar todas essas questões em ordem. De qualquer maneira, deixando este aspecto de lado, eu diria para o Cosme, para o amigo, ou para qualquer outro. Qualquer outro. Digo, hoje sei que repetiria amanhã. Para o que nós precisamos conhecer como aprendizes do bem e como estudantes da doutrina espírita, busque qualquer edição da Gênese e você terá um tesouro nas suas mãos. Esqueça, sugeriria eu isto, né? Esses detalhes que para alguns é algo extraordinário de importância. Fique à margem, se desejar aceitar a sugestão. E pegue a primeira, a segunda, a quarta ou a quinta, ou uma bem atual. E aproveite a deliciosa leitura da obra. Não se preocupe com os detalhes que façam parte dessas opiniões diferentes. Tá bem? Perfeito. Perfeito, meu amigo. Só temos a agradecer. O Laírton deixou uma mensagem aqui, o nosso Laírton, agradecendo o seu carinho com a casa. Tá? Ele não pôde estar aqui, mas agradecendo mais uma vez você aqui conosco. Atendemos aqui as perguntas. Teve uma pergunta aqui, é até rápido para você responder, então eu vou até falar, que eu não me lembro o nome dela, que está perguntando se as pessoas que desencarnam, idosas que desencarnam, não precisam reencarnar mais. Então... Eu vou responder. A idade da desencarnação, seja um bebê que acabou de nascer, uma criança, um adolescente, um adulto de qualquer idade, um vovô, uma vovó, alguém na terceira idade, portanto, né? Nada tem a ver com a ideia de não reencarnar mais. Nada. E aí eu não posso deixar de sugerir para a irmã ou o irmão que estude Kardec. Comece pelo Livro dos Espíritos. Vai compreender isso tudo. Busque Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz, esses detalhes, um tanto básicos, eu diria, estão nos livros básicos da codificação kardeciana e destes autores citados antes e citados novamente agora. Tá bem? Deixo um abraço carinhoso para todos e agora nós vamos pensando, né, Vanderlei, quem sabe um outro estudo em abril, maio, junho, julho, agosto, né? Porque, pelo visto, né, nós teremos oportunidades valiosas de nos encontrarmos novamente. Sem dúvida, não tenha dúvida disso. Até um novo trabalho que nós estamos iniciando aí, Sérgio, depois eu vou abrir um convite para você, que é Frei Fabiano Convida. Tá? É um bate-papo que vai acontecer todas as terças-feiras a partir de abril. Conte comigo naquilo que você entender que eu possa contribuir, tá? Ok, muito obrigado. Olha, as pessoas adoraram, estão fazendo muitos elogios aqui pela palestra, pelo aprendizado, pela informação. Passo para você tudo isso e agradeço de coração, mais uma vez, você aqui conosco, tá? E nós vamos ver, Sofia, muita paz mesmo. E vamos fazer a nossa oração. Quer falar alguma coisa? Não. Eu aguardo a sua prece. Então vamos fazer a nossa prece final. Pai de amor e bondade infinita,
Pai de amor e misericórdia, te agradecemos, Senhor, por esse momento que passamos nesta manhã radiosa, o aprendizado, o despertamento, o conhecimento, o chamado para o trabalho, para atendermos à oportunidade de servir, porque aquele que nos conduz nos ensinou que ele não veio para ser servido, mas para servir. Que possamos cumprir a nossa tarefa com muito esforço, luta, mas com o apoio e a certeza da presença amiga desses irmãos amorosos. Esteja conosco, Senhor, nesse momento tão difícil da humanidade, nos fortalecendo para rompermos a barra dessa manhã, que esse dia nasça, Pai, repleto de paz e de harmonia para os nossos corações. Que assim possa ser, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos pela presença amiga nessa manhã. Fiquem com Deus. Que bom, gente. Um abraço grande, viu? Every inch you grew is pencil there. Pictures of my parents on the wall, sharing. Olá, pessoal. Como jornalista, eu tenho testemunhado por aí pelas ruas das cidades brasileiras, e no Rio de Janeiro não é diferente, a situação aflitiva envolvendo milhares de pessoas em situação de risco social. É gente que está dormindo na rua, ao relento, abandonada à própria sorte, completamente desassistidas que essas pessoas estão. Por isso é muito importante que você preste atenção no pedido que eu vou fazer, de ajuda ao projeto Casa Transitória. É um projeto que terá lugar no Engenho Novo, bairro da Zona Norte do Rio, e que deverá dar assistência a aproximadamente 1.000 pessoas em situação de risco social, pessoas que vivem nas ruas por mês. Portanto, eu peço que você dê agora uma clicada e acesse o site do casatransitória.com e veja que ajuda você pode dar. Com menos se faz muito, menos é mais. Qualquer ajuda é bem-vinda e faz toda a diferença. Eu vou ajudar. E você?